Certo, agora vai dar certo. Boa tarde a todos e boas-vindas ao professor Lemons. É um prazer tê-lo aqui hoje. E como os outros oradores, estamos muito felizes, esperando essa oportunidade de sermos alimentados. E não quero que tenhamos mais delongas, mas quero só apresentar o professor Lemons. Professor Lemons é professor associado de religião na Universidade de Geórgia, em Athens, na Geórgia, e é o pesquisador de religião no Wilson Center for Humanities and Art at the University of Georgia. Ele é ex-presidente da Academia Americana de Religião para a região Sudeste, coordenador regional da Academia Americana de Religião e diretor do Centro de Antropologia Teologicamente Engajada. O professor Lemons se formou na Southern Wesleyan University com um bacharel em Ciências da Religião e fez o seu mestrado e doutorado no Asbury Theological Seminary. A sua pesquisa e ensino sobre as inovações intencionais das subculturas religiosas e a influência da religião no tempo e no espaço tem sido o seu principal tema de pesquisa. Atualmente, ele é o principal investigador da bolsa de pesquisa da John Templeton Foundation e ele está pesquisando mudanças religiosas rápidas. Antes, ele já foi o principal investigador de um outro fundo da John Templeton Foundation para estabelecer esse campo de antropologia teologicamente engajada. Ele é autor de diversos artigos, de periódicos e livros, capítulos de livros como Uma Introdução à Antropologia Teologicamente Engajada, O Deus Ressurreto, e também o Nós e Eles, a necessidade de sermos reflexivos enquanto ensinamos sobre encontros interreligiosos. Ele também editou 3 publicações e atualmente tem 3 outras publicações sendo escritas. Ele é professor de Introdução ao Pensamento Religioso, Antropologia e Religião Americana e Antropologia Teologicamente Engajada. Em 2014, o professor Lemons recebeu o prêmio de professor de destaque do corpo discente da Universidade da Geórgia e também ganhou o Discovery Program do Conselho Consultivo da Universidade da Geórgia. Então, estamos em ótimas mãos, não tinha nenhuma outra pessoa que pudesse nos ensinar tão bem esse assunto quanto o professor Lemons. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Lemons. Por favor, o senhor tem a palavra. Por favor, estamos com os nossos ouvidos curiosos, aguardando. Muitíssimo obrigado por tudo isso. Gostaria de agradecer por essa conferência tão excelente com a organização, porque eu entendo os desafios de ter que passar de um evento que era presencial, ter que colocá-lo no Zoom. Então, eu sou muito grato aos organizadores e esse é um assunto muito importante. E é um projeto muito importante e eu me sinto muito honrado mesmo por fazer parte desse projeto. Eu já aprendi muito essa semana com os comentários que foram feitos e eu não sei exatamente quantos outros oradores de plenária passam por isso também, mas eu não sou alguém que gosta de ouvir as minhas próprias palavras, especialmente porque o que me interessa de fato são as perguntas e comentários daqueles que estão ouvindo a minha aula. Então, eu vou apresentar essas palavras hoje e eu estou falando para orientá-los, porque, sim, eu tenho algumas questões que eu gostaria de trazer
são questões a respeito das quais eu tenho me debruçado dentro do Centro de Antropologia onde eu trabalho. Agora, se você for sociólogo, talvez você tenha algumas preocupações parecidas, se a sua área for de estudos da religião, ou se você for um teólogo prático, todos nós estamos vindo com as nossas próprias questões, mas o meu objetivo aqui é falar sobre esse campo de antropologia teologicamente engajada, porque como antropólogo, uma das minhas dificuldades era conseguir resolver algumas das complicações com a conexão histórica entre antropologia e teologia. Então, de certa forma, o meu projeto é um pouco egoísta, mas eu aprendo com outros antropólogos que têm essa mesma preocupação. E, surpreendentemente, o que eu descobri é que há muitos teólogos que querem conversar com os antropólogos, porque eles têm muitas perguntas também. Então, vamos começar agora com a nossa aula. Deixa eu colocar aqui. É só olhar nessa parte de compartilhar a tela, é um botão verde. Sim, estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a minha palestra. Eu sei que estava aqui. Se o arquivo já estiver aberto, ele deveria aparecer na janela principal quando você aperta para compartilhar. Deixa eu tentar aqui. Já estão vendo? Agora, vou colocar em tela cheia. Certo, agora está em tela cheia? Excelente. O nosso tema hoje é Antropologia Teologicamente Engajada, Pesquisa Estratificada e Transformacional sobre Religião. E hoje eu vou descrever uma estrutura de pesquisa estratificada, também vou descrever qual é a estrutura da pesquisa transformacional e vou trazer exemplos de projetos de pesquisa de antropologia teologicamente engajada que eu fiz, utilizando essas estruturas de pesquisa estratificada e transformacional, examinando o movimento da igreja missional nos Estados Unidos, e eu concluirei e chegarei na minha parte preferida, que é responder as perguntas e ouvir os comentários que vocês tiverem. Bem, a antropologia e a teologia cristã possuem uma história complicada, que acabou fazendo com que os antropólogos marginalizarem a teologia e a pesquisa antropológica. E quando fizeram isso, a marginalização da teologia tem sido uma prática aceita, muitos antropólogos pensam que vale a pena se engajar com a teologia. E então eu fiz essa pesquisa sobre o movimento missional nos Estados Unidos, que começou em 2006, e eu descobri que a teologia era importantíssima para a sua compreensão, mas eu tinha muita dificuldade de encontrar algum tipo de direcionamento dentro da literatura antropológica para conseguir lidar com a teologia de uma forma que respeitasse a sua importância. E um antropólogo da religião muito famoso dava essa orientação mais tradicional a respeito de como marginalizar a teologia no livro dele, chamado Ritual and Religion in the Making of Humanity. E esse antropólogo, Rapaport, ele mostra essa orientação antropológica, ele conecta a teologia com a língua e os rituais, e ele fala que nós devemos observar a evolução humana pelo tempo e espaço. E influenciado por Durkheim, Rapaport traz uma abordagem funcionalista e qualifica o seu trabalho dessa maneira.
Isso é encontrado na introdução ao seu livro. E ele diz: esse livro não é um credo teológico, mas um trabalho de antropólogos, de antropologia. Portanto, a sua ambição é mais geral do que aqueles teólogos normais. E as suas premissas, então, acabam sendo exclusivamente naturalistas. Mas ele respeita os conceitos que tenta entender, tentando não só compreender o que é verdade em todas as religiões, mas o que é verdade em todas as religiões. Quer dizer, esse personagem principal que está presente em todas as religiões. Então, essa afirmativa de Rappaport de que o trabalho dele não é um trabalho de antropologia, nos mostra que existe essa separação entre as origens humanas. Entretanto, esse limite de Rappaport não é mantido no livro. Ele usa termos teológicos como logos, salvação e santo para as suas análises de cultura. E ele cita alguns teólogos como Tillich, Otto, Bauckman e outros. E Rappaport, então, demonstra que a antropologia da religião não consegue se divorciar da teologia. E existe essa tensão, então, entre a antropologia e a teologia. Joe Robbins, em o artigo dele de 2006, fala desse relacionamento e ajudaria na minha pesquisa, por exemplo, mas esse artigo acabou de ser publicado enquanto eu buscava essas respostas sobre como lidar com a teologia da igreja missional. E teria sido ótimo se eu tivesse conhecido esse artigo. Ele questiona, então, a marginalização da teologia e ele sugere que os antropólogos precisam se envolver com a teologia. E, especialmente, ele fala de 3 formas na qual os antropólogos podem se engajar com a teologia. Em primeiro lugar, os antropólogos podem descobrir e entender a influência da teologia sobre o pensamento antropológico. E, em segundo lugar, os antropólogos podem utilizar o discurso teológico para revelar pistas a respeito das mudanças culturais dentro da religião. E, em terceiro lugar, os antropólogos podem utilizar a teologia, que é um exemplo de uma disciplina comprometida que articula uma vida que vale a pena viver como inspiração para encontrar esperança para a verdadeira mudança no mundo. E Rappaport demonstra, não intencionalmente, Robbins sugere explicitamente que os antropólogos devem se engajar com a teologia para aprofundar e expandir o academicismo da religião e da teologia. E teólogos têm descobrido de que forma a teologia, de que forma a antropologia e os teólogos têm desenvolvido mais nuances na sua compreensão mais profunda. A partir dessa colaboração, duas estruturas surgiram de forma transformacional. E é isso que chamamos de antropologia teologicamente engajada. E com relação à minha habilidade limitada de criar algo artístico nesse sentido, tentando ilustrar essa grande lacuna entre a antropologia e a teologia, esse grande hiato, esse grande abismo, na verdade, e que chamamos da Muralha da China, a Grande Muralha da China, que vemos aqui na imagem, e isso foi uma forma que eu encontrei de tentar comunicar essa divisão que normalmente existe ou é imaginada. E nesse próximo slide aqui, estou tentando demonstrar de que modo funciona a antropologia teologicamente engajada. Ela pode ser uma ponte que cruza
essa muralha, que realmente faz a ponte entre um lado e outro da muralha. Então, o surgimento desse campo da antropologia teologicamente engajada abre as portas para que possamos usar a teologia para ter uma compreensão mais profunda da teologia e para que os teólogos possam aprender a se engajar com a teologia realmente na prática, nas sociedades e na vida cotidiana. E daí encontramos a pesquisa estratificada e transformacional e sua estrutura, e exemplos etnográficos desse movimento nos Estados Unidos da América. E aqui, essa é a capa do livro, de um dos livros seminais da Igreja Missional. E o subtítulo é Uma Visão para o Envio da Igreja na América do Norte. E isso se trata da missão de enviar a igreja na América do Norte. E antes de aplicarmos essa estrutura da antropologia teologicamente engajada para a igreja missional, deixe-me dar um certo pano de fundo com relação à igreja americana. Nos Estados Unidos, esse movimento inclui teólogos e antropólogos e muitas vezes declinaram membresia nas igrejas com relação. Eles apontaram 3 missões importantes. Primeiro, a igreja precisa estar arraigada na missão divina. Segundo, precisam engajar as pessoas de fora da igreja. Terceiro, as práticas da igreja precisam levar em consideração um modelo obsoleto de ministério. E tem 3 objetivos principais para lidar com essas questões. Precisam ter uma compreensão da missão renovada. Também precisam desenvolver uma nova proposta de missão. A igreja está em missão, que está sendo enviada e chamada para compartilhar Cristo na cultura e servir a comunidade. Esse propósito, essa afirmação de propósito na qual a igreja está fundamentada, gera uma certa divisão entre os que estão de dentro e os que estão de fora. A partir dessa afirmação teológica, há uma pergunta que surge. O que Deus está nos chamando para ser e fazer na nossa cultura, no nosso contexto cultural? Nós vemos essas afirmações teológicas e essas perguntas que guiam os teólogos e os antropólogos. Eles colocam essa afirmação teológica, é assim que precisamos viver, e reconhecem que essa afirmativa, é insuficiente no contexto. Os teólogos podem se inspirar nos textos sagrados, mas precisam tentar aplicar essas afirmações teológicas no contexto cultural em que estão inseridos. Story here about how some things can get started and take on theological. Então, o significado teológico dessas questões muitas vezes pode não ser completamente intencional. Um dos meus alunos estava numa igreja e eles muitas vezes tomavam a comunhão ou faziam a ceia com copinhos de plástico. E como um jovem da pós-graduação no seminário, ele queria apresentar à sua igreja essa ideia de ceiar, participar da ceia do Senhor com intenção. E isso que era fácil e simples para ele, houve uma falta de comunicação nessa situação, porque
as pessoas da igreja ficaram preocupadas com relação a essa intenção na ceia e ficaram preocupados se talvez elas pudessem, sem querer, derramar o suco no carpete da igreja. Então, sugeriram que as pessoas pudessem usar guardanapos para ajudar nesse processo. E esse aluno de pós-graduação, sabendo que poderia acontecer, ele organizou uma fila e a primeira coisa que entregavam para os membros da igreja era um guardanapo, depois um pedacinho de pão e depois o copinho para ceiar. A primeira pessoa não entendeu muito bem as instruções dadas. A pessoa pegou o guardanapo, depois pegou o pão. Então, quando pegaram a tacinha, a pessoa decidiu que, na verdade, o guardanapo deveria ser mergulhado no copinho. Então, a pessoa mergulhou o guardanapo no copinho e depois bebeu aquele guardanapo embebido junto com o pão. E isso foi um tanto quanto um infortúnio, porque todos os outros membros da igreja seguiram o exemplo dessa pessoa e fizeram a mesma coisa. E fico pensando, quantas vezes existe um interesse em, de certa forma, seguir ou se comunicar essas ideias teológicas em outras culturas e muitas vezes, sem termos a intenção, acabamos por apresentar um elemento intercultural que não havia sido intencionado, como esse exemplo do copinho para cear. E é claro que, nesse caso, o pastor lidou com essa situação e, da próxima vez, ele consertou essa situação e não entregaram o guardanapo e tudo funcionou bem. Mas os teólogos e os antropólogos os teólogos nessa relação precisam diminuir essa falta de encaixe entre eles, principalmente quando estamos lidando com situações transculturais ou interculturais. Então, a ideia da igreja missional tem um pouco a ver com isso. A igreja missional em Lockabers acabou sendo um modelo de igreja missional. Essa igreja contribuiu para a explosão do cristianismo entre cerca de... E houve muitos problemas, muitas questões naquela comunidade, e muito disso aconteceu inspirados pela proposta de alcançar a todos com o Evangelho. E cada ministério era visto como um ministério missional. E a igreja se solidificou. A missão não era parte da igreja, era a essência da própria igreja. Então, quando essa igreja tinha bispos, evangelistas, pastores e pessoas, mesmo supostamente fora do ministério, estavam ativamente participantes na igreja. A ideia era espalhar o evangelho e viver esse estilo de vida, mesmo fora da igreja. A igreja missional moderna precisa ser ativa e participativa na sua missão. A igreja missional critica o modelo cristão de ministério. Constantine, when the Roman Empire and the Christian Quando o Império Romano, no século IV, se tornou um só, a Igreja e o Estado se uniram, houve ali uma questão hostil na cultura, e isso se tornou parte da cultura da época. E os primeiros missionários e primeiros líderes eclesiásticos nasceram nessa época, surgiram nessa época, e ali começaram as estruturas da igreja. Na cristandade,
as pessoas participavam indiretamente nas missões, mas a igreja missional acredita que a missão faz parte de toda a igreja e todos participam dessa missão. O modelo cristão, o modelo missional da igreja continua até hoje. O modelo cristão continua até hoje, mas a igreja missional acredita que a igreja existe para atuar nesse contexto, no contexto cultural que está inserido. E a ideia é realmente envolver as estruturas da sociedade, ainda que esteja operando numa cultura laica, mas a ideia é realmente espalhar a cristandade pela cultura em todas as suas estruturas. E muitas vezes os leigos se sentem frustrados porque os cleros, porque percebem o clero apenas com o que acontece, como se só o que acontecesse dentro da igreja importasse. E o judiciário entende que a sua função principal é convencer as igrejas do valor dos líderes do judiciário. Entretanto, o clero e os membros do judiciário estão constantemente frustrados em suas intenções e propostas, porque não conseguem aumentar a membresia da igreja. Uma compreensão profunda com relação ao movimento da igreja missional traz um novo paradigma a fim de transformar e mudar as estruturas da igreja, quer sejam leigos ou quer sejam pessoas que fazem parte do ministério. E essas relações precisam ser melhor estabelecidas. O progresso para esse paradigma foi realizado. Darrell Gooder encorajou muitas pessoas a pensarem e escreverem sobre a igreja missional, como ela seria, e ele promoveu essa conversa antes através da organização Gospel and Our Culture Network e a Sociedade Americana de Missiologia, que inclui antropólogos e teólogos. E através da colaboração, os antropólogos e teólogos desenvolveram essas estruturas adaptáveis que exigem que a igreja se encaixe no contexto. Eles também propuseram que essa adaptabilidade seja a principal característica das igrejas missionais, para que a igreja seja moldada pelo contexto e molde o contexto. E os padrões bíblicos da igreja missional foram descobertos, especialmente o movimento veio para representa as seis características que são defendidas por Leslie Newbigin. E essas características falam a respeito da dispersão da igreja, de como ela modela a Cristo e que ela está focada no escatom. E quando eu comecei a minha pesquisa etnográfica em 2006, já havia sido feito muita coisa a respeito da estrutura da igreja missional, mas havia poucos recursos para ajudar os pastores a entenderem como deveriam liderar as suas congregações para serem missionais. E eu lembro, e é até difícil de falar sobre isso, porque hoje o termo missional é até muito comum para muitos pastores, é bem comum. Mas em 2006, quando eu perguntava para muitos pastores sobre essa natureza missional, eles diziam, sim, sim, a gente faz missões, a gente recolhe as ofertas aqui, nós enviamos missionários, e é muito interessante ver como isso mudou com o tempo. Para se tornar missional, a mentalidade da igreja e do pastor tem que ser mudadas. A respeito da mentalidade do pastor, os pastores precisam aprender a se ver como missionários, porque a contextualização ela é importantíssima para que a igreja seja missional. Chegar
se aproximar da igreja como um missionário faz com que eles sejam mais empáticos à mudança, de forma sensível à cultura. As partes da cultura que não refletem os padrões missionais. E quando os pastores se veem como missionários, eles veem a comunidade na qual a igreja está como um local de ministério. Em relação à mentalidade dos membros da igreja, o conceito de fazer missões e fazer ministério fora da sua terra natal não era nova, mas essa ideia de fazer ministério dentro do seu próprio país, no caso de pessoas que eram de fora da igreja, era algo novo, que apareceu dentro da igreja missional. E acredito que essa distinção apareceu por conta de muitas mudanças que aconteceram dentro da cultura americana, e eu tenho idade para lembrar dessas mudanças. Por exemplo, quando era criança, na Carolina do Norte, na década de 80, eu já era adolescente, adulto, e todo mundo que eu conhecia tinha uma igreja. Eu sabia que muitos deles talvez nunca participavam do culto na igreja. Se eu perguntasse, quem é o pastor na tua igreja? E a pessoa nem saberia dizer, por exemplo. Mas eu lembro que todo mundo tinha uma igreja. Então, por exemplo, a pessoa tinha na cabeça dela que ela tem uma igreja. E a questão era reconectá-las com aquela igreja. Mas o que começou a se tornar claro ali no início da década de 2000 é que havia muita gente que simplesmente não tinha uma igreja e nem mencionava que tinha uma igreja. Por exemplo, uma das coisas que fez com que essa história das igrejas interdenominacionais crescessem era que elas não queriam dizer que elas faziam parte daquela marca de igreja. Então, a forma de abordarmos as coisas teria que ser diferente. E isso era o que estava acontecendo naquele início e estágio inicial da igreja. E eu tenho várias citações de membros de igrejas da época que diziam, sim, somos missionais porque apoiamos o trabalho de missionários transculturais. E um fator adicional que devemos considerar é a extensão com a qual as igrejas missionais aconteceu dentro de igrejas que já estavam estabelecidas. Por conta dessas mudanças de mentalidade necessárias, muitos líderes de igrejas missionais diziam que igrejas já existentes tinham dificuldades para serem missionais e que seria mais fácil iniciar uma igreja nova. E eu até expandiria esse conceito e diria que eles queriam, sim, começar novos movimentos, e muitos dos que diziam, sim, nós queremos fazer isso, o que eles queriam, na verdade, era entrar numa era pós-denominacional. As coisas não eram denominacionais e a grande questão era a igreja local. Então, vocês podem imaginar como eu fiquei chocado quando líderes de denominações começaram a dizer, sim, nós queremos ser missionais. E eu pensei, espera, mas você leu algumas das obras das pessoas que defendem e estão popularizando esse conceito, porque elas estão dizendo que você nem deveria ter o seu emprego. Mas é isso. Não sei se é exatamente isso, mas era algo que eu queria falar. Agora, vamos falar sobre a estrutura estratificada
e vamos aplicar algumas dessas coisas. Então, já tendo explicado as preocupações e as motivações subjacentes do movimento missional, agora vou falar sobre a estrutura estratificada que me ajudou a entender esses conceitos da igreja missional. A estrutura estratificada encoraja antropólogos e teólogos a dialogarem a respeito de assuntos e problemas religiosos comuns, com a compreensão que uma realidade complexa, como a religião, tem múltiplas camadas ou estratos, e cada uma delas precisa ser investigada por um método de pesquisa que seja apropriado para aquele estrato. E Hollister McGrath, ele fala que, na verdade, a antropologia teologicamente engajada pode entrar nesse diálogo um pouco mais profundo e não trazendo necessariamente essa complexidade, mas reconhecendo os seus limites e estarem abertos à possibilidade de serem enriquecidos pelas disciplinas que acabam transcendendo esses limites. Então, por exemplo, se nós pensarmos no espectro da nossa conferência aqui, a estrutura estratificada talvez se encaixaria mais com a nossa primeira plenária, por exemplo, na qual vocês receberam a instrução de fazerem a etnografia, como realizar uma etnografia, se concentrando, por exemplo, na teoria e no método. Isso se aplica muito bem aqui. Para mim, foi a forma mais segura de conseguir proceder, porque eu podia simplesmente dizer: eu estou pensando nisso como antropólogo. Essas são as minhas preocupações. Eu não tenho as preocupações que os teólogos têm e eu respeito os insights deles e os insights que eu posso ganhar dos teólogos, que eu posso obter deles. Então, Alistair McGrath, ele é cientista e ele é teólogo, então ele sempre estava preocupado com com esse embaçamento desses limites entre as duas disciplinas e, ironicamente, ele tem doutorado tanto em teologia quanto em ciências. Então, eu tenho certeza que ele não era necessariamente estratificado. Ele, na verdade, tinha como sustentar numa mesma pessoa os dois campos. Então, todos os meus colaboradores diriam que a antropologia teologicamente engajada expande essa área. E alguns dizem que a teologia não deve se tornar antropologia e a antropologia não deve tentar se tornar teologia, justamente por conta dos conteúdos que são diferentes. Nem a antropologia e nem a teologia deveriam ser menos, mas mais num intercâmbio dinâmico, porque cada disciplina deve manter a sua autonomia e a sua terminologia, e as duas existem longe uma da outra. Nós precisamos pensar numa capacidade que destaca essa disciplina e mostra as motivações para os cristãos viverem de certa forma. E essa forma estratificada é muito popular entre os teólogos e antropólogos que podem começar a explorar os bons resultados desse engajamento entre as duas disciplinas. É o que muitas vezes faz com que possamos avançar. Então, aqui eu quero mostrar o que eu quero dizer com essa estrutura estratificada. Então, olhando esse movimento da igreja missional, vocês podem ver que há muitos níveis diferentes, dependendo de como vamos abordar essa questão, vamos ver certas coisas vão fazer mais sentido. Então, em primeiro lugar, temos que discutir
essa parte teológica do extrato teológico. Leslie Newbigin disse que a sua compreensão da igreja missional, e essa citação que eu vou fazer dele mostra a essência da mensagem de Newbigin. A igreja é a missão. Então, quer dizer que é ilegítimo falar de uma sem falar da outra. E isso quer dizer que cada comunidade cristã é uma situação missionária. E isso significa que é o final de todas as formas de uma igreja ficar tentando proteger a outra. Newbigin entendia que todos esses assuntos se relacionavam com o seu trabalho principal, o Evangelho numa Sociedade Pluralista, que foi publicado em 1989 nos Estados Unidos. E quando ele apelou a essas teorias sociais de Peter Berger e outros, o que ele fez foi articular uma teologia que questionava as ideias de que a verdade só pode ser entendida através do movimento científico moderno. E o que nós vemos, na verdade, é que o secularismo pluralista acaba invocando essa defesa cristã da verdade. E nós vemos que Newbigin enfatizou também a importância de contarmos a história do cristianismo como a história válida do cristianismo. E então ele destacou 6 características da igreja missional que mostram essa igreja, essa natureza missional da igreja. Ele falou: a igreja louva a Deus, se fundamenta na verdade cristã, se engaja com a comunidade, tem o poder de se dispersar e ela se concentra no escatom. Então, hoje, o movimento missional da igreja where Christianity was the de facto religion, an attempt to rediscover meaning within the pluralistic and secular societies where Christianity, onde o cristianismo é uma das opções dentre outras opções religiosas. E na discussão, alguns dos meus colegas da África, se vocês quiserem falar sobre isso, eu adoraria ouvir sobre o que está acontecendo no contexto de vocês, porque em alguns países da África, talvez o cristianismo possa ter sido colocado, ou a cristandade, o modelo da cristandade nos Estados Unidos. Na verdade, eu gostaria de ouvir a perspectiva de vocês, porque eu acho isso realmente fascinante. So using a stratified research framework, I wanted to consider how... Com relação à estrutura estratificada, eu gostaria de mencionar como que a antropologia e a teologia se afetam mutuamente, principalmente nos Estados Unidos, na década de 80, década de 90, quando temos o secularismo e o pluralismo que influenciaram muitíssimo a eclésia e preocupações antropológicas também. Em 1989, o mesmo ano que Newbigin publicou sobre o Evangelho na Sociedade, também foi publicado um outro artigo. Existe um outro áudio entrando nesse momento na sala, competindo com o áudio do orador. E há outros livros que foram publicados, e Clooney descobriu que o pluralismo e o secularismo seriam a nossa preocupação principal. Então, Clooney escreveu que os cristãos não poderiam ignorar outras religiões e não há nenhum motivo para isso. Precisamos aprender dessas outras religiões e que isso é essencial. É claro que a fidelidade à cristandade é essencial,
mas precisamos aplicá-la à realidade dos dias de hoje, de modo que os cristãos podem serem responsáveis nessa ideia de juntar as duas coisas. Com relação à teologia e sociologia, temos um outro exemplo de um teólogo que articula de que modo podemos superar os desafios do pluralismo e secularismo. Milbank oferece uma crítica teológica das ciências sociais e o secularismo e que forma podemos investigar a relação entre elas e a cristandade ou cristianismo. Precisamos colocar a teologia num contexto de modo que os teólogos que estão aqui, e principalmente se você for responsável por ensinar outros, se você leciona, por favor, envolva o contexto no seu ensino. Quando eu tenho mestrado em divindade, eu trabalho com pós-graduação, eu ensino teologia sistemática e muitas outras aulas de teologia, e nenhuma delas são nenhum deles são professores, nenhum dos meus professores do corpo docente me apresentou o seguinte: por que certas perguntas estavam sendo feitas num determinado período e num determinado contexto, e é o contexto que dita o que é que está sendo discutido. Então, por exemplo, agora no contexto americano, e nós vamos falar disso daqui a pouco, na segunda palestra, mas o nacionalismo cristão tem sido realmente debatido, discutido. O que é, o que deveria ser. Então, o contexto importa, e à medida que eu estava revisando o que estava influenciando o movimento da igreja missional e de que a maneira como esse movimento estava afetando a teologia, os teólogos estão encontrando novos desafios aqui no Ocidente. Então, vamos voltar a nossa atenção para a teologia estratificada. A antropologia precisou lidar com a globalização e resultou em pluralismo. Na verdade, a antropologia surgiu e o pluralismo surgiu durante o movimento da igreja. Interessantemente, a igreja missional, os teólogos e antropólogos estavam tentando entender de que modo uma cultura mais macro, mais global, pode afetar uma visão mais micro. A teologia no contexto local nunca foi muito fácil, e juntamente com os antropólogos e pesquisa etnográfica, nunca havia tido contato com pessoas do Ocidente. Michael Lindwich escreveu um artigo muito interessante sobre o impacto da globalização. E nesse artigo ele fala sobre um trabalho etnográfico um vilarejo de Papua Guiné e que havia sido impresso da internet. E um pastor americano estava proclamando o fim do mundo. E Michael Ascor pegou esse artigo e levou para múltiplas tribos, várias tribos, até chegar nesse vilarejo. E a Papua Guiné é conhecida por suas montanhas e suas dificuldades de transmitir informações. Never seen a computer, much less surf the internet. E muito menos, como eles têm tantas dificuldades lá na Papua Nova Guiné, muito menos a questão da internet. Então, a antropologia da globalização salientou que existem interesses globais que acabam formando parte do ambiente em que essas culturas precisam lidar. E no movimento da igreja missional, e com relação ao pluralismo, os
same time period, the emergence and development and E growth o surgimento e o desenvolvimento do movimento da igreja. E entender essa história etnográfica é vital para entender o movimento missional da igreja. Então, eu não consigo aqui. Eu queria saber quanto tempo tenho para o restante da minha palestra, se alguém puder me dizer. Você tem 10 minutos para terminar essa primeira sessão, essa primeira palestra, e depois a gente abre para perguntas. Obrigado, muito obrigado. Então, utilizando essa estrutura estratificada, tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que essa abordagem sugere que a antropologia pode ser considerada para se engajar com seres humanos em diferentes níveis e reflete a complexidade intrínseca dos seres humanos, da humanidade, em qualquer nível de explicação ou de explanação. Afirmam a complexidade dos relatos da natureza humana e são respeitosos com relação aos diferentes níveis da humanidade como indivíduos ou como comunidade. A desvantagem é que raramente a antropologia e a teologia conseguem se encaixar perfeitamente na estratificação perfeita ou na camada dessa estrutura, no extrato. Principalmente os antropólogos e talvez alguns teólogos preferem se proteger. O que eu estou tentando dizer aqui eles querem colocar, é isso que eu sei, essas são as minhas preocupações e daí por diante. A estrutura transformacional é definida como um engajamento profundo, no qual as questões antropológicas e teológicas, os problemas, as questões ou tópicos passam por um processo de colaboração mútua e a partir dos quais surgem novos insights. Existe um engajamento mais radical, mas que oferece uma oportunidade para essa troca. Na verdade, Robbins afirma que cada vez mais os antropólogos estão interessados nesse diálogo com os teólogos com relação ao papel do julgamento na sua teoria e na sua prática e de que modo isso pode ser melhor cultivado ou realizado. É possível aprender da teologia formas possíveis e os teólogos e antropólogos podem aprender mutuamente um com o outro sobre o julgamento ou não julgamento nas expressões culturais e o quanto julgam o outro. Então, uma das questões que mais me surpreendeu em todo esse projeto foi entrar numa sala com antropólogos e teólogos no Trinity College em Cambridge. E um antropólogo que também tinha muito entendimento de teologia falou que era o engajamento transformativo que trazia mais possibilidades. E isso me surpreendeu, porque no meu contexto, esse embaçamento das fronteiras entre as duas disciplinas era algo muito problemático para as pessoas. E então, quando nós olhamos para essa colaboração transformativa entre os teólogos e antropólogos, eles precisam compartilhar as questões, problemas, e isso
acontece para unir as pessoas. Não será motivado se eles não virem o benefício em responder às perguntas a partir das quais eles estejam ali em conflito. E no movimento missional, eu entendi um pouco mais a respeito a partir da teologia contextual, porque os meus 2 professores de antropologia em Asbury eram missiólogos. Então, eles se convidavam para dentro desse espaço até antes dos antropólogos com quem eu trabalhava entraram. Então, no campo mais amplo de missiologia, o campo da teologia contextual tem a ver com a teologia contextualizada. Essa teologia contextualizada é uma tentativa de compreender a fé cristã num contexto específico. Então, eu percebi que a teologia contextualizada estava avançando dentro do movimento missional, nessa literatura do movimento missional, e eu tinha que entender isso também. Então, de certa forma, o meu trabalho de campo me levou a esse espaço transformacional, e aí eu tive que fazer essa transformação e interpretá-la para os meus colegas da antropologia. Então, dadas as evidências dessa colaboração transformativa entre antropólogos e teólogos dentro do movimento missional da igreja, eu quero concluir com 3 observações breves. Nós já falamos sobre uma delas. Falamos sobre ter essa pergunta em comum, assunto em comum. Os antropólogos e teólogos podem demonstrar respeito mútuo e demonstrarem abertura aos insights da outra disciplina. Essa é uma outra coisa. Eu lembro que quando eu participei de uma reunião da Sociedade Americana de Missiologia, e eu ouvi aqueles missiólogos e teólogos que tinham lançado esse movimento, e foi muito interessante ouvi-los falar sobre as questões em comum, a respeito das quais eles estavam tentando se ocupar. Isso foi em 2010. Aí, em 2017, eu participei de uma outra reunião com um colega chamado Haynes, e ele apresentou um discurso de plenária falando sobre o seu diálogo com a antropologia. E foi muito interessante ver essa conexão entre a antropologia e a missiologia. E há muito interesse agora nesse conceito de cristianismo mundial ou cristianismo global. E isso também tem implicações missiológicas. E a minha última questão é que os antropólogos e teólogos podem se engajar de forma tão profunda que eles aprendam até a falar a língua da disciplina, da outra disciplina. Então, eu vou dar um exemplo. Darrell Whiteman, que tem formação teológica, e boa parte das palestras dele, por conta dessa formação, ele foi formado em antropologia, e ele já era missiólogo há muito tempo, mas ele não era antropólogo. Então, ele falou, eu participei de uma palestra dele há 2 anos atrás, antes da pandemia, e ele falou, se a missão de Deus foi alcançada pela encarnação de Jesus, e Jesus disse aos discípulos e a nós, como o Pai me enviou, eu os envio, o que isso significa para o modelo missionário no nosso trabalho de desenvolvimento comunitário missional? Nós começamos
onde as pessoas estão, porque foi assim que Deus começou conosco para nos transformar e para que nos tornássemos quem Ele quer que nos tornemos. Então, se nós levarmos a encarnação a sério, significa uma mobilidade para baixo. Para Jesus foi a crucificação e nós também vamos ter que morrer para muitas coisas nas nossas vidas, como o preconceito, nosso estilo de vida e as pautas daquilo que nós queremos fazer para Deus, até mesmo a nossa vida física. Quando levamos a encarnação de Cristo a sério, nós nos curvamos diante da cruz em humildade e abaixamos a nossa bandeira patriótica. E a encarnação, sendo um modelo missionário, faz com que nós tenhamos que abrir mão das nossas preferências culturais e não impormos aquilo que nós acreditamos. Darrell Whiteman tem formação em antropologia, mas aprendeu a falar de forma bem teológica. Então, para finalizar, esse artigo falou da estrutura estratificada e de pesquisa transformacional no meu projeto de antropologia teologicamente engajada, e eu apresentei isso na minha pesquisa sobre o movimento da Igreja Missional. E os dois projetos mostraram que antropólogos e teólogos podem trabalhar com questões comuns e a colaboração é profundamente necessária. Como normalmente temos essas fronteiras tão rígidas entre as duas disciplinas, no momento que essas fronteiras começam a diminuir, todos são transformados. Os antropólogos e teólogos podem utilizar essa estrutura e encontrar interlocutores na outra disciplina para produzir um conhecimento adicional. E isso é importante por conta de como pode influenciar a humanidade. Vou concluir com isso, que é bem interessante. Nesse processo de submeter essa nova bolsa com metade teólogos e metade antropólogos, uma das declarações que foi feita foi que nós estamos prontos para ir além desse convencimento dos outros de que a antropologia teologicamente engajada é algo que tem que ser considerado, porque agora o que nós temos é esse acúmulo de alunos de doutorado que se formaram utilizando essa forma de pensarem sobre antropologia e teologia. Então, acredito que a principal vantagem agora é criarmos espaço para pós-doutorados, mas isso mostra o quanto nós já conseguimos evoluir nessa conversa. Obrigado pela paciência de todos novamente, e nós fizemos o melhor que pudemos e espero estar com vocês presencialmente um dia, se Deus quiser. Muito obrigado, professor Lemons. Gostaria de convidar a todos a se desmutarem e darem uma salva de palmas para o nosso orador dessa manhã. Muito obrigada pela sua intervenção, foi muito adequada. E estamos aqui conversando desde segunda-feira sobre o quanto que o contexto importa, e principalmente na análise histórica, nas nossas pesquisas, e também com relação à antropologia, a ênfase de a gente ter essa interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos caminhar juntos. E foi muito importante o que o senhor trouxe. Nós somos incompletos sem os outros, nós precisamos que os outros nos complementem e nos completem. Então, sem mais delongas, gostaria de prosseguir com as perguntas ou comentários. Temos aqui o chat disponível.
caso vocês queiram colocar as suas perguntas ou comentários, por gentileza. Então, eu vou ler as perguntas para o senhor à medida que elas surgirem no chat. Tem uma pergunta aqui, eu vou tentar ler por inteiro. Professor Lehmann, você mencionou as hesitações históricas entre antropólogos e teólogos para construir relações uns com os outros. Há algumas questões particulares complicadas. Eu aprendi que para os teólogos africanos, além da questão histórica dos antropólogos servirem as colônias, a questão funciona da seguinte maneira: os missiólogos americanos parecem ter desenvolvido um subcampo de antropologia missionária que tinha como objetivo transmitir o evangelho de maneira transcultural. Os teólogos africanos resistiram esse tratamento instrumental limitado da cultura africana que surgiu dessas pessoas que praticavam numa época em que queriam fazer uma teologia culturalmente mais atenta. Enquanto isso, os antropólogos da linha principal também se perguntaram o que acontece com a investigação antropológica quando busca os propósitos que são muitas vezes limitados à apologética e aos propósitos evangelísticos, e de que forma o seu diálogo entre antropólogos e teólogos lidam com esse tipo de preocupação. Essa é uma pergunta muito importante, muito relevante, e eu quero responder a essa pergunta, mas durante a semana inteira eu tenho tentado entender ou descobrir que tipo de público em comum nós temos, e eu não estou conseguindo. Vocês já frequentaram alguma conferência de missiologia? Americana, principalmente? Sim. Eu costumo frequentar reuniões de AA sobre religiões africanas e eu sou historiador. Então, com relação à história das missões no cristianismo mundial, mas não sei se já fui realmente a uma conferência de missiologia. Deve ter sido... eu não sei exatamente onde que eu já tive antes. Eu achei que, que a gente já tivesse se encontrado, se esbarrado. Então, uma das coisas que tenho desenvolvido que eu acho que pode ajudar com relação a essa questão que você levantou, é intencionalmente tentarmos ter um posicionamento de importador, ao invés de termos um posicionamento de exportador. Eu acho que você tem razão com relação aos missionários ocidentais, ficam pensando como nós podemos exportar esse tipo particular de fé. Então, é necessário que se pense e se reflita sobre o aprendizado das culturas, como as coisas possam se tornar um pouco mais confortáveis. Eu acredito que definitivamente há um aspecto cultural nessa questão a esse respeito. Existem formas próprias de viver, modos de vida que são muitas vezes exportados e não foram necessariamente exportações teológicas. Se tratam de missionários ocidentais se sentirem um pouco mais confortáveis com relação à modéstia, ao uso de vestimentas, que tipo de roupa, e tem todo esse movimento que os missionários estão tentando vestir os africanos. Enquanto que os africanos muitas vezes estão mais confortáveis num outro contexto. Então, na nossa estrutura, nós temos
nós temos tentado superar isso. Nosso foco aqui realmente é tentar entender e tentar aprender com o outro cultural. E muitas vezes isso pode ser uma questão de disciplinariedade. Então, você pega a teologia clássica ou do classicismo e como teólogo, tentar enxergar o que está fora. E muitas vezes eu me sinto muito mais confortável aprendendo com os teólogos. E eu acredito que esse processo tem se tornado um modo de vida para mim. Eu sempre quero aprender com os outros, com as outras pessoas. E quando vocês ouvirem a segunda palestra, tem sido ainda mais difícil para mim, porque no último ano, aproximadamente, eu tenho trabalhado com os conselheiros evangélicos do presidente Trump e temos tido que lidar. E, na verdade, eu fiquei refletindo sobre a palestra que você deu, que você ministrou, e acho que é muito desafiador. E o que eu estou tentando dizer é que a gente, como pesquisador, você tem uma boa posicionalidade, mas no meu caso, eu tenho questões que são cruciais, por exemplo, como lidar com essa pandemia, e as formas sugeridas poderiam matar as pessoas, as formas sugeridas pelo governo americano. Então, eu estava tentando compartilhar. A minha mulher é bioquímica e estávamos tentando convidar o presidente Trump para uma cerimônia, mas ele não estava interessado na ciência. Então, temos alguns posicionamentos que eu estou ali como antropólogo, pesquisador, e se eu não falar alguma coisa, as pessoas vão morrer. Mas a gente pode conversar sobre isso mais tarde, é uma história muito longa, mas esse tipo de coisa eu acredito que é importante para mim, é algo que tem tudo a ver com a antropologia teologicamente engajada e essa forma de ver e essa forma de abordar as situações e os contextos. Temos uma outra pergunta do Sam. Ele falou que a teologia contextualizada foi muito criticada por aqueles que defendem um modelo ortodoxo de teologia. E eles dizem que elas não são teologias, mas são discursos antropológicos que colocam o homem no centro. Qual é o seu comentário a esse respeito? Foi uma pergunta feita em português para o senhor. Certo. Então, deixa eu entender. Uma forma seria pedir para o próprio Antônio fazer a pergunta dele em português e a tradução vai interpretar para o inglês. Antônio, você poderia se desmutar e fazer a sua pergunta em português? Não precisa se restringir e aí a tradução vai interpretar para inglês. Então, todos, por favor, cliquem no globo e selecionem inglês, se preferirem ouvir a pergunta em inglês. Antônio, você está aí? Antônio Mabongo? Está? Parece que ele não está mais. Ok. Eu vou fazer o melhor que eu posso aqui com o que foi trazido. Bem, um dos meus momentos de eureka, e eu falei sobre isso no paper,
foi ter percebido que essas perguntas e preocupações teológicas tinham uma colocação contextual, e eu sei que pode parecer um pouco óbvio para os teólogos, perdão pela minha ingenuidade, porque eu estava estudando teologia, mas quando eu estudei teologia, o que aparentava era que tudo era muito fixo e sistemático. É assim que as coisas são, essa aqui é a faixa ou o alcance de pensamento que você pode ter sobre um assunto específico. E então, o que eu descobri foi que tirar do contexto é algo desafiador, porque aí você tem que tentar reinserir no contexto e o que eu descobri foi que a teologia se desenvolve com o tempo, mesmo, por exemplo, questões centrais, por exemplo, a própria encarnação, que é central para a fé cristã. O que isso significa na prática vai ser diferente, em diferentes sociedades. Então, eu não diria que elas não são teologia, não são teologias, mas o que eu diria é que os humanos sempre estão dentro dessa função teologizante. E nós podemos, por exemplo, pensar até na forma como nós interpretamos a Bíblia. É uma compreensão diferente da forma como os muçulmanos teriam do Corão. Mas o que eu já descobri é que tem muitos cristãos que pensam que o Velho e o Novo Testamento foram entregues da mesma maneira que os muçulmanos dizem que o Corão foi entregue ao profeta Maomé. E, portanto, há formas diferentes, há coisas diferentes em jogo, tem personalidade no texto, existem ideias culturais que estão presentes. E eu já trabalhei, por exemplo, com cristãos diferentes e já observei a compreensão desses cristãos do texto bíblico, e eu fiz um trabalho de pesquisa com os millennials e a interpretação que eles têm da Bíblia. E, basicamente, na forma deles de interpretar a Bíblia, a questão é eles dizerem, isso aqui é o que está me falando. Isso responde uma questão específica do contexto deles, do interesse deles, mas eu diria que eles não pensam no que estava dizendo ao autor original, e aí tentar entender o que isso diz para os outros. E na minha opinião, a beleza desse novo foco do cristianismo global é o que esse texto fala com outras culturas, porque quando nós entramos nesses silos, acaba que coisas perigosas podem acabar surgindo, e nós estamos vendo esse tipo de coisa acontecer, pensando aí nessas aspirações nacionalistas e que estão surgindo dentro do contexto cristão no mundo todo. E esse vazio que demonstra do que significa ser cristão. Então, eu espero que, de alguma maneira, eu tenha conseguido responder essa pergunta que foi traduzida no Google.
Temos mais 2 perguntas e temos só 5 minutos. Então, por favor, decida o que você quiser responder. Vou começar com a segunda. A definição de religião só é baseada na visão funcionalista e imperialista de Durkheim? E a primeira pergunta é: eu não consegui entender algumas coisas da sua apresentação, porque no meu mundo, em Moçambique, antropólogos e teólogos não têm dificuldade para trabalharem juntos. Talvez essa seja uma questão que não seja relevante dentro do meu país. Ou eu gostaria de entender um pouco melhor esse conceito utilizado na antropologia teologicamente engajada. Como vocês definem religião, por exemplo? Porque eu preciso entender um pouco melhor esse problema. Yeah. Well, I think if Bem, eu acho que se não há desafios in your context, then no seu contexto, isso é bom, é positivo, mas talvez a forma como você, por exemplo, pode trabalhar com a antropologia teologicamente engajada e esse tipo de projeto seria por uma outra perspectiva, porque eu acho que há algumas questões positivas nessa manutenção dos limites, não como muros, sabe? A gente não pode se falar porque você faz isso e esse tipo de coisa, mas compreender que essas disciplinas, elas possuem uma história rica que pode informar uma a outra. E acredito que isso é importante e não é a principal pergunta, claro. É um pouco mais fácil, por exemplo, dentro da Academia Americana de Religião, na qual com quem eu sempre estou, e no contexto antropológico aqui dos Estados Unidos, porque há muitas pessoas que questionam, por exemplo, se o cristianismo é um assunto válido para pesquisa. Ah, quem é que sabe disso? É tudo colonialismo. Nós já sabemos tudo que nós sabemos sobre o cristianismo a partir da antropologia do colonialismo. Então, a nossa meta é sair disso. Quer dizer, são origens sobre as quais eu não tenho tempo de me delongar aqui, mas o motivo pelo qual muitos antropólogos reagem assim é porque no início da antropologia havia sim uma conexão próxima entre a teologia e a antropologia, que acabou com um divórcio terrível. E esse divórcio terrível é o motivo pelo qual é nós acabamos ficando muito divididos e muitos antropólogos se opunham à ideia do campo antropologia do cristianismo, porque era assim que eles se sentiam, mas se tornou um dos campos de maior crescimento dentro do pensamento antropológico nos últimos anos. Sua pergunta foi ótima e eu só gostaria de te encorajar a pensar no que estamos trabalhando nessa forma de trabalho. O que nós não estamos aprendendo das duas disciplinas? E eu vou concluir com um exemplo da minha própria vida. and theologians, this is in my own teaching. Na minha própria experiência lecionando, eu vou compartilhar com vocês um exemplo. Eu lecionei uma universidade secular e também já lecionei em uma escola cristã, na verdade, numa faculdade cristã, e dei uma aula sobre a introdução do pensamento cristão em ambas. E o que eu percebi na faculdade cristã, eu estava familiarizada com essas perguntas que eram feitas naquele contexto. Eu aprendi muito mais lecionando numa faculdade secular, porque, em primeiro lugar, os alunos não têm medo de fazer perguntas.
ou de questionar coisas que não seriam aceitáveis no contexto cristão. Mas um outro aspecto é que sempre no contexto cristão havia uma resposta específica, talvez esperada naquela aula em particular. E eu acho que todos nós acabamos por perder essa oportunidade de aprendizado nesse tipo de situação. Agradeço a todos e espero vê-los novamente na segunda palestra. Muito obrigada, professor Lemons. Foi muito proveitosa a sua palestra. Então, se todos puderem se desmutar e vamos dar uma salva de palmas para o professor Derek Lemons. Muito obrigado.